Paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitem que vocês estão de pé e abram comigo as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 7, verso 24. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com os amados, poder celebrar com vocês os 5 anos de história dessa igreja. É uma honra muito grande para mim, e eu falo isso de todo o coração. Me sinto presenteado e privilegiado por Deus e pelo querido pastor Carlos. Por essa honra, eu trago um abraço da minha família, da nossa igreja ali em São Cristóvão também. Logicamente eu não pude me fazer acompanhar deles, porque está todo mundo envolvido lá na obra de Deus. E aí eu precisei vir sozinho com Jesus para estar com os amados, vivendo esses momentos maravilhosos que estamos vivendo nessa reunião de hoje. Minha gratidão, pastor Carlos, seu querido pai, parabéns pela homenagem recebida. Que a boa mão do Senhor continue sobre a sua casa. Quem achou Mateus 7, 24, diga glória a Deus. Eu não sei, irmão, se é impressão minha, mas talvez o retorno esteja muito forte aqui. Que eu começo falando baixo, mas o pastor Carlos sabe que eu sou bom de grito, então fiquem tranquilos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus. Pai, mais uma vez oramos e pedimos a tua bênção. Fala conosco, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Por favor, amados, tomem assento. Deus abençoe pastora Cariane. Obrigado pela querida recepção. Pastor Cláudio, sua esposa Ana Paula, Deus abençoe. Que alegria ouvir o Rafael, sua Rebecona, né? Eu falei, ele está brincando ou está falando sério? Eu fui no Instagram dele e falei, é sério, o nome dela é Rebeca mesmo, é para valer, é a Rebeca de verdade, né? Glória a Jesus. Meus amados, eu já fui muito abençoado por tudo que Deus fez aqui, e só de dar aos meus olhos o privilégio de ver essa obra aqui, eu já me sinto presenteado por Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, minha gratidão, espero em nome de Jesus. Esse é um desespero que todo pregador sincero tem, de não estragar a festa de ninguém. Pregador, ainda mais numa igreja pentecostal, ele sabe que a palavra tem uma importância muito grande e a responsabilidade de não estragar, porque é Deus que está fazendo, não é isso? Sim ou não, gente? É Deus que está fazendo. Então, se eu não atrapalhar, Deus vai garantir que você vai para casa com a sua vitória na mão. Glória a Jesus. Então, ore aí para que Deus não deixe o pastor Jean estragar a sua festa. Essa não é a minha intenção, muito pelo contrário, eu quero que o Senhor faça de mim um instrumento para a sua glória, em nome de Jesus. Meus amados, a palavra que acabamos de ler, ela ainda faz parte do famoso Sermão da Montanha. Se você continuasse lendo o texto que lemos, você ia perceber que ao findar essas palavras, as multidões se admiraram da doutrina de Jesus. Ele vem nessa pegada do Sermão da Montanha desde o capítulo 5. Ele passou sobre vida social, ele falou sobre gestão de recursos pessoais, ele falou de reino,
de vida devocional. Ele caminhou em todas as áreas que um homem e uma mulher de fé vivem no seu dia a dia para honrar a Deus por onde passam. Então, sinceramente, foi realmente uma palavra completa da parte de Jesus. Há quem diga, alguns teólogos e estudiosos da Bíblia já afirmaram isso, e isso é muito interessante. Eles dizem que se sumissem com a Bíblia inteira da terra, mas alguém ainda tivesse o esboço do Sermão da Montanha, tudo que um ser humano precisa para caminhar na presença de Deus, ele ainda teria à sua disposição. Da mesma forma como, por exemplo, João 3,16, o famoso texto áureo da Bíblia, também disseram que se rasgassem, queimassem todos os exemplares sagrados e deletassem de todas as mídias digitais a Bíblia, mas alguém ainda lembrasse de cabeça que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o plano da salvação ainda estava em andamento. Oh glória, o diabo não conseguiria impedir Deus de continuar salvando o homem, se alguém ainda lembrasse, tivesse no coração João 3,16. E aqui no Sermão da Montanha, no famoso Sermão da Montanha, no capítulo 7, principalmente a partir do verso 13, e eu queria que você observasse com carinho esse detalhe. Ele vem discorrendo sobre vida cristã, mas quando ele chega no verso 13 do capítulo 7, no Sermão da Montanha, ele passa a fazer uma comparação entre os dois caminhos. Pessoas que vão valorizar o que ele ensina e pessoas que vão desprezar o que ele ensina. Ele dá um destino para cada uma dessas pessoas. Ele também qualifica essas pessoas. Ele diz que quem obedecer o seu ensino entrará no reino dos céus. Quem desprezar o seu ensino será condenado fora do reino dos céus. Ele também qualifica as pessoas de acordo com o valor que elas dão ao seu ensino. Quem dá valor ao seu ensino, ele compara a homens prudentes. Quem despreza o seu ensino, ele compara a homens insensatos. E é exatamente em cima dessa dualidade que ele caminha do verso 13 em diante, deixando claro que existem dois caminhos. Todo ser humano tem a opção de escolher por qual caminho ele vai trilhar. Eu sei, e isso de uma certa forma até me aborrece muito, que a internet hoje em dia vem promovendo o discurso de certos pregadores e ensinadores que dizem que o homem não tem direito de escolher nada, que tudo que ele vive e vai viver, Deus já definiu antes da fundação do mundo. Eu não consigo encontrar na Bíblia tal realidade, muito pelo contrário. Eu vejo na Bíblia Deus deixando o homem decidir pelo seu próprio caminho. Ele coloca o homem na frente do monte e diz: aquele ali é o da bênção, aquele outro é o da maldição. Ele diz: naquele ali você será abençoado assim, assim e assim. Nesse de cá você será amaldiçoado assim, assim e assim. Escolham então em qual dos montes vocês vão firmar a bandeira. Eu recomendo, disse o Senhor, que vocês escolham a bênção. Ele sugere, ele instrui, ele ensina, mas no final ele deixa o próprio homem escolher. É como aquele pai da parábola dos dois filhos, o filho pródigo, que em Lucas 15 foi desafiado pelo mais novo a antecipar a parte da herança que lhe cabia. Uma afronta, um assinte, uma blasfêmia contra o próprio pai. Mas ele, mesmo sabendo que o filho estava trocando os pés pelas mãos, consentiu que ele pegasse sua parte e vivesse da forma que bem entendia. Ele não impediu, como Deus também não nos impede de escolher o caminho mau. Mas para a glória de Jesus Cristo, a cada dia essa casa se enche mais de pessoas que escolheram firmar os seus passos na rocha, porque sabem que é nela que Deus espera que você construa a sua vitória. Oh glória! E dentro dessa história, de dois lados, de dois aspectos, de duas escolhas, de duas opções que o homem tem, o Senhor fecha, e isso é
isso é expressivo, ele fecha o Sermão da Montanha com a ideia dos dois fundamentos. Oh glória, é aqui que ele fecha. Ele poderia fechar, por exemplo, com as bem-aventuranças, seria um fechamento extraordinário. Ele poderia fechar com a ideia dos dois caminhos, também seria de uma sabedoria absurda, elevadíssima para qualquer ser humano, mas ele decidiu fechar falando dos dois fundamentos. E aí me perdoe, eu estou lembrando aqui da mensagem que eu preguei de manhã, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os discípulos perguntaram a Jesus se seria ainda no tempo deles que o Senhor restauraria o reino para Israel. Era uma pergunta, querido pastor Cláudio, de cunho escatológico. Eles queriam detalhes, eles queriam sinais, uma senha, uma chave mestra para desvendar como acontecerão as coisas no final dos tempos. Essas pessoas, se estivessem vivas hoje, estariam investigando todas as teorias da conspiração que existe. Uma lua vermelha aqui, um sol avermelhado, um rio de sangue em tal lugar. Eles são inquietos para descobrirem sinais de quando tudo vai terminar. Quando eles abordaram Jesus com esse questionamento, o Senhor falou para eles: isso aí não é da competência de vocês. Esquece esse negócio, não se concentrem nisso, porque esse tipo de assunto o Pai deixou guardado dentro do coração dele. Nem o Filho sabe desse detalhe. Agora eu quero que vocês ouçam só isso: vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judeia e até aos confins da terra. Se concentrem nisso, se foquem nesse detalhe, sejam minhas testemunhas. E nesse momento, pastor Carlos, eu não tinha percebido isso, percebi recentemente. Nesse momento, a Bíblia diz: enquanto ele estava falando. Sabe o que é enquanto? É que ele não tinha terminado de declarar ainda. Isso significa enquanto. Então imagine que você diz assim, enquanto o pastor Jean estava pregando, o irmão fulano deu um pulo da cadeira. Todo mundo que ouviu o que você disser vai saber que eu não tinha terminado a pregação ainda, quando o irmão fulano deu um pulo. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 1, a partir do verso 9, que enquanto Jesus dizia essas palavras, ele começou a ser elevado ao céu. Oh glória, deve ter sido mais ou menos assim: não esquentem com isso, 1 metro de altura, não se preocupem em saber sinais, 2 metros de altura, a uns 10 metros, vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Oh glória, agora imagine a expectativa de quem estava ouvindo isso. Ele está subindo, está indo embora, mas está deixando um recado poderoso: qual? Eu quero uma igreja embriagada do meu poder, dando testemunho da minha glória. Concorda comigo que as últimas palavras de um sermão costumam resumir todo o poder que ele queria liberar no sermão? João Batista, antes de ir embora, queria uma última mensagem de Jesus. O primo dele era uma referência para ele, então ele mandou 2 discípulos irem até Jesus para perguntar. Fala com ele, pergunta se ele é aquele que nós esperávamos ou devemos esperar por outro. Aí Jesus, ele quer um resumo de tudo? Sim, ele quer um resumo. Então diga para ele o seguinte: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos estão começando a falar e a dar glória a Deus, os coxos estão andando, os oprimidos estão sendo libertos, e aos pobres está sendo anunciado o evangelho do reino. Diga a João que é só isso que eu tenho para falar para ele. E João descansou seu coração, porque estava diante do resumo de tudo o que ele precisava saber sobre Jesus. No Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, Jesus decide fechar esse sermão falando sobre os 2 fundamentos. Pense em tudo que foi dito no sermão inteiro. Você está prestes a esquecer, porque a gente não guarda tudo muito tempo. E tem gente que até desvia, porque se o pastor prega, e eu não consigo lembrar. Você não lembra nem o que você comeu ontem, como é que vai lembrar do que o pastor pregou semana passada?
Mas você está vivo porque você comeu ontem. Você ainda é crente porque está ouvindo a palavra de Deus todo dia nessa igreja. Mas fato é que, quando Jesus terminou de pregar, ele disse: eu faço questão de terminar assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, oh glória, eu vou comparar ele a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ô glória, você vai ter que me ajudar a pregar. Eu não tenho muito essa mania não, mas eu vou aproveitar, deixa. Você vai dizer para quem está do seu lado: pessoas prudentes constroem sua casa na rocha. Ô glória, pessoas prudentes constroem sua casa na rocha. Quem veio edificar sua casa na rocha, eu estou falando em dois sentidos mesmo. Abre essa boca e dá um brado de glória para o Senhor. Pessoas prudentes constroem sua casa na rocha. Oh glória, deixa eu apresentar a definição aqui de 3 pequenas palavras que estão nesse texto. E aqueles crentes que gostam de anotar, por favor, façam isso agora. Eu não sou especialista nessas coisas, mas é que eu tenho uma cola aqui no aplicativo que me ajuda. Você notou que temos palavras-chave dentro dessa mensagem, da pregação final de Jesus? Primeira palavra-chave, quando eu falar você repete: casa. Segunda palavra-chave, rocha. Terceira palavra-chave, areia. Agora tem um verbo-chave também. Que verbo é esse? O verbo edificar. Que mandará sobre, ai. Oh glória. O verbo edificar, ele tem o poder de dar destino àquela casa. Como eu vou usar o verbo edificar, pastor? A depender de como você usar, você vai dizer qual o destino que a sua casa vai ter. Vamos lá, primeira palavra-chave que eu disse, qual foi? Casa. A palavra casa, do grego oikia. Oikia não significa apenas casa, como você já imaginou na sua mente. Esse é um nome que pode ser dado a um prédio, a um edifício também. Mas dentro desse contexto, a palavra oikia só recebe esse termo grego se ela estiver habitada. Está aqui no dicionário Strong. Se não tiver habitada, seria oikos. Mas recebe o nome de oikia, pastor, porque está habitada. Então significa que não é apenas aquela estrutura inanimada, feita de pedra, de concreto, ferro e areia, não. É uma figura viva, feita por pessoas. Num português, seria mais ou menos a diferença entre casa e lar. Porque casa, você pode pensar numa casa e ela não precisa ter gente dentro. Mas quando você fala meu lar, você já sabe que é um lugar onde a sua família recebe abrigo. Oh glória! Então, o que o Senhor está dizendo aqui, se alguém quiser atualizar essa tradução, poderia usar tranquilamente que o homem prudente é aquele que edifica o seu lar sobre a rocha. Ficou mais difícil de entender, ficou mais fácil de entender aí, gente? Edificou o seu lar. Por quê? Porque botar uma casa sobre um lugar firme não é o que Jesus está. Ele não está falando só de casa, ele está falando de homens prudentes. Deixa eu explicar com outra alegoria. Salomão disse assim: para o lado que a árvore cair, ela permanecerá caída e não muda de lugar. Se cair para o norte, ela vai ficar para sempre voltada para o norte. Se cair para o sul, ela ficará para sempre voltada para o sul. Salomão está usando a árvore para dizer: assim também é o destino eterno de um homem. Quando o homem cair com o seu corpo na terra, para o lado que ele cair, ele ficará para sempre. Na hora de tombar para a eternidade, se o homem tiver o nome no livro da vida, ninguém tira ele do céu. Ele vai morar no céu para sempre.
Mas em contrapartida, se na hora que ele tombar para a eternidade, ele tombar para o lado de quem não teve temor de Deus, ele vai ficar no inferno para sempre. Ninguém vai trocar aquela árvore de lado. Aí você me responde, ele está falando com as árvores? Não, ele está falando com os homens. E é por isso que ele entra no capítulo 12 dizendo: lembra-te do teu Criador, oh glória, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, onde você não vai mais ter prazer nessas coisas. Remantelaia. Jó também usou uma expressão parecida. Ele falou que a árvore cai, cortada do seu tronco, ela cai e morre. Olha que coisa terrível. Ele está falando de árvore? Não, ele está falando de seres humanos. Ele disse: morreu, está morto. Mas se passar perto dela o cheiro das águas, aquele tronco morto volta a ter vida. E aí eu queria que você preparasse para dar um glória bem bonito para Deus. Por quê? Porque os que morreram em Cristo, ao cheiro das águas, ao soar da trombeta, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. E olha que lindo, para o lado que a árvore cair, ela fica. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem vai passar a eternidade com Deus, dá aquele brado de glória. Então está aqui, ó. O homem prudente edificou a sua oikia, a sua casa, a sua habitação, o seu lar, sobre a rocha. Está falando de um lugar físico, real, mas que possui vida. E ele deu destino a essa vida aos habitantes daquela casa, de forma prudente, para que o diabo não tivesse sucesso sobre ele. Ele colocou a sua família inteira em uma condição de segurança. E aí, meus irmãos, eu teria um prazer muito grande de pregar para te agradar, pastor Carlos. Pastor Carlos é um gordinho fofo demais, gente. A gente vê ele sorrindo, dá vontade de apertar as bochechas. Eu sem nenhuma preocupação pregaria aqui para agradá-lo. Mas eu tenho um outro propósito nessa noite, é ser profeta. E eu aprendi, só depois que comecei a pastorear, que um profeta bíblico não profetiza apenas por revelação. Ele profetiza por percepção também. Quando ele percebe que algo precisa ser observado, ele não tem medo de dizer aquilo que Deus fez ele perceber. E eu percebi que no logo dessa igreja tem uma família sobre uma rocha. Loquenaia, Sérgia. E isso significa, pastor Carlos, que homens prudentes não firmam sua vida individualmente falando na rocha sozinhos. Eles trazem a casa inteira, eles trazem a família toda, eles colocam a casa inteira na rocha. Eles são inquietos, incomodados, eles estão sempre atribulados, até que o último filho, até que o último sobrinho, até que o último tio, até que o avô distante, até que a casa inteira esteja na presença de Deus, sua família toda sobre a rocha. Deus destruiu o mundo antigo porque as famílias se perderam. E está prestes a acontecer a mesma coisa hoje em dia. E acontecerá com muita pressa se a gente não oferecer resistência. Porque as famílias nesse tempo também estão se perdendo. O cenário muito parecido com o do mundo antigo está sendo desenhado no mundo atual. Casamento já não tem mais, não é tratado com a seriedade que tinha. Não é de agora que o mundo vem promovendo que todos pertencem a todos. Não, está lá em Gênesis: o marido deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, não às suas mulheres e muito menos aos seus homens. Gamarachanterébia, é a sua mulher. A coisa estava tão feia nos dias de Noé que só sobrou a família dele. Ô glória, deixa eu dizer um negócio bem sério para os irmãos, ainda que isso gere graça em alguns corações. Eu estou decidido, se tiver que acontecer com todo mundo,
estou decidido a ser a última família de pé na presença de Deus. Porque 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas quem decidiu ser o Noé dessa geração não será atingido. Me ajude a adorar, me ajude a glorificar a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me ajude a declarar com alegria, me ajude. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos permanecer firmados sobre a rocha. Oh glória! E por que Noé? Por que Noé foi o último? O Highlander. Porque ele foi o Highlander do seu tempo. Sobreviveu ao dilúvio, gente. Por que ele foi o Highlander? Está escrito lá em Hebreus. Porque ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Oh glória! Como a Bíblia diz que não vai mais destruir a terra com água, você não precisa de uma arca para salvar a sua família. Do que você precisa? Firmar a sua casa sobre a rocha. Oh glória, eu queria ouvir o som dos adoradores nessa casa. Tá um barulho gostoso aqui. Você vai salvar sua família inteira. Como a Narachandaraia. Você não vai precisar visitar teu filho no presídio, não. Ele vai vir para a casa de Deus. No que Manaraia Xérgia. Você não vai precisar fugir e desviar das suas filhas na prostituição, não. Elas serão mulheres de Deus, estarão na presença do Senhor. Oh glória, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Oh glória. Vou repetir para você falar junto comigo. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Vem comigo. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Aleluia. Vocês não têm ideia da emoção, da alegria que eu senti. Deu para discernir que era seu filho. Alguma coisa me disse que era seu filho. Ali, está ali o varão. O vaso é de fogo. Ele de olho no Senhor. Eu confesso que perdi de acompanhar algumas partes da letra, porque eu estava admirando. Qual é o nome dele, pastor? O Leônidas, de olho no pai. Isso é muito significativo, isso é poderoso. E eu vou dizer de novo: meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. É impressionante que o brasileiro, principalmente o carioca, chega a agredir os filhos para o filho torcer para o mesmo time que ele, e não faz o menor sacrifício para que o filho tenha a mesma fé que ele tem. É impressionante. E alguns ainda forçam o filho a ser Vasco. Negócio terrível, gente. Doído, irmão. Meu Deus da glória. Um vizinho meu queria dar dinheiro para o meu filho ser Vasco, e eu tive que fazer bullying com meu filho para ele não aceitar o dinheiro. 2019 ele me beijou e me agradeceu. Obrigado, pai. De lá para cá não agradeceu muito não, mas em 2019 ele me agradeceu. Mas eu quero dizer aqui, para a glória de Jesus e para animar os irmãos nesse mesmo propósito, o meu maior esforço ao longo da minha vida não foi para que os meus filhos torcessem pelo time que eu torço, até porque eu não perco minha paz por isso. Também não me esforcei para eles terem a mesma profissão que eu. Deixei eles à vontade para escolherem o que quisessem ser.
Mas Deus sabe o quanto eu orei e jejuei para que os meus filhos tivessem a mesma fé que eu tenho e servissem a Deus com alegria. Eu estava voando na itinerância, esse querido pastor sabe disso. Quando larguei essa vida de itinerante para cuidar da minha casa numa igreja local, há 13 anos atrás, e hoje eu tenho o privilégio de ver os meus filhos, um controlando a mídia, o outro controlando o louvor, a outra adorando, dirigindo os novos convertidos. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Vamos declarar mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3, grita: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria. Aplaude aí, glorifica o Senhor. Bem-aventurado é o homem que edifica a sua casa na rocha. Minha família inteira estará firme no meu Deus. Oh glória, aleluia. Essa é a primeira palavra. É um edifício habitado, uma moradia, significa a família de alguém. E o homem prudente não entra sozinho, não sobe sozinho a rocha, ele traz a casa inteira. A outra palavra que eu preciso definir é a palavra rocha. E você sabe que a palavra rocha, ela aqui dentro desse contexto, está associada à própria pregação de Jesus. No literal, no grego, ele fez referência a uma grande rocha, no grego Petra. Uma grande rocha, sabe aquelas pedras que a gente vê quando vai para Teresópolis? Gigantescas, que você dá glória a Deus quando vê uma daquelas ali. Aquilo é uma Petra. Jesus disse assim, eu associo ao homem prudente, aquele que coloca a sua família, sua casa edificada sobre a rocha, sobre a Petra. Claro que ele também não está falando de pedra. Você pega pelo contexto, aquele que ouve as minhas palavras e pratica elas, eu associarei ao homem que colocou sua casa sobre a rocha. Então, a pedra de que Jesus está falando aqui, não é aquelas lindas rochas de Petrópolis, nem do Monte Hermon. A pedra que ele está falando aqui é a sua própria palavra. Sabe por quê, querido pastor? As pedras todas podem ser trocadas de lugar, mas a palavra de Jesus, nem um tio dela será removido. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Há 3.000 anos atrás, um jovem pastor de Belém teve um vislumbre da eternidade. Deus levou ele dentro do céu. E sabe o que é que chamou a atenção dele no céu? Que a palavra de Deus estava lá. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Que alegria Deus deu a Davi ao voltar e dizer para os irmãos, vai ter pregação lá em cima. Oh glória a Deus, pode dar glória a Jesus. Você vai continuar ouvindo a sabedoria de Deus, vai continuar sendo instruído por Ele. Deus vai continuar permitindo que a gente desfrute, deleite-se com a sua palavra. Então se você não gosta da palavra, você está caminhando para o lugar errado. O céu é lugar para quem ama a palavra. Se valeu, glória a Deus, faça isso, em nome de Jesus. E eu disse aqui que também precisaria falar sobre um verbo-chave aqui. Quem lembra qual o verbo que eu disse? Edificar, esse verbo aí. O verbo edificar é do grego oikodomeu. Pastor, eu não sei se eu pronunciei certo, o senhor depois corrige aqui. Oikodomeu. O que significa? Eu vou ler para vocês. É uma cola. Construir, erigir, edificar, reconstruir ou restaurar uma casa ou um edifício. Oikodomeu. Também significa fundar. Não tinha nada, agora tem. Oikodomeu. Também significa estabelecer. Não estava ali, mas agora está.
Estou lendo aqui o Strong. Também significa promover crescimento. Anote: em sabedoria, em afeição. É aquele sentimento que faz a gente gostar dos outros. Não cresceu junto, não tem mais detalhes sobre a vida dele, mas olha e gosta. Promover crescimento em sabedoria, em afeição, em graça, em virtude e em santidade. Vamos traduzir o que Jesus disse. O homem prudente é aquele que faz a sua casa crescer em sabedoria, afeição, graça, virtude e santidade. O homem prudente não é aquele que traz sua família para a igreja, empurra ela para cima do pastor e sai para fazer o que não agrada a Deus. O homem prudente se dedica pessoalmente para que a sua casa cresça em sabedoria. Se dedica pessoalmente, ele não transfere para o pastor Carlos, ele não confia para o pregador do aniversário a responsabilidade da casa dele ser edificada. O homem prudente, ele mesmo participa da edificação da sua casa, afastando o pecado de perto do seu lar. Porque todo homem prudente é um guardião da santidade da sua casa. E não tem maneira melhor para guardar a santidade da casa do que sendo uma referência para toda a família. É por isso que eu amo, eu acho que a frase que eu mais repeti na minha vida, que está na Bíblia, é de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem coragem de declarar isso comigo? Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você percebe que Josué assumiu a responsabilidade por isso? Assumiu. Não deixou seus filhos, não deixou sua família, a sua própria sorte. Ele assumiu a responsabilidade por isso. Meu irmão, você não pode desejar a salvação da sua casa menos do que o pastor deseja. Você não pode desejar a salvação da sua casa menos do que o seu líder deseja. Você tem que desejar a salvação da sua casa na mesma intensidade que o próprio Deus deseja. E não acho que eu estou exagerando, porque Jesus falou que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E que tipo de amor é esse? Primeiro, um amor que protege, um amor guardião, um amor que diz ao diabo: na minha casa você não toca, no meu casamento você não entra, na minha fé e na fé dos meus filhos você não vai meter o seu dedo, diabo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, o que é o amor como o amor de Cristo? É um amor que protege, é um amor que santifica, porque Ele santificou a igreja e determinou que o marido santifique sua esposa. E quando eu penso na minha casa, eu penso no mesmo nível de compromisso. E é por isso que todo líder se arrebenta quando passa a mão na cabeça dos seus. Ninguém foi chamado para passar a mão na cabeça, nem também de julgar ninguém. Nós fomos chamados para ensinar o menino no caminho em que ele deve andar. Porque quando o garoto for exortado, vai olhar para cima, vai encarar o pai e vai dizer: ele está aqui, ele está fazendo o mesmo esforço que está cobrando que eu faça. Mais uma vez eu vou dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, eu te desafio a assumir hoje esse compromisso com Deus, com o céu e também com a terra. De quê, pastor? De proteger, de santificar a sua casa e até de se sacrificar por ela. Porque é esse nível de amor que Jesus exige de mim e do homem prudente, que ele se sacrifique como Cristo se sacrificou pela igreja. Irmãos, tem uma palavra na Bíblia que a primeira vez que eu li, eu disse: esse cara é louco.
Esse cara aí não tem juízo. Demorei anos para entender que tipo de amor era aquele. Demorei anos. Do que o senhor está falando, pastor? De um cara chamado Moisés. Estou todo arrepiado aqui, Rafael. Ganaia sai. Você disse que há uma unção nessa casa e ela é real. Alamandura show. Olha a proposta que Deus fez para Moisés. Moisés, esse povo é obstinado. Esse povo é inclinado para o pecado. Eu tenho uma proposta para te dar, Moisés. Vou matar todo mundo. E dos teus lombos levanta um povo novo. Irmão, eu conheço o crente que acha que ia começar. Começa com aquele gordinho lá do altar. Estou brincando, pastor. Pega aquele careca lá. Proposta tentadora. Você vai ser patriarca agora da nação eleita, Moisés. Você vai ser o patriarca. Quando tiver um congresso, uma festa lá no ministério Casa na Rocha, não vão pregar de Abraão, vão pregar de você, dos filhos de Moisés. Vou tirar dos teus lombos um povo novo. Moisés falou assim: eu tenho uma contraproposta para te fazer. Risca meu nome do teu livro, se o Senhor condenar esse povo. Vou jogar uma bomba aqui para o pastor Carlos resolver depois. Estou como pregador hoje. Ô glória. A Bíblia diz que Eva foi enganada. O pecado, cadê as irmãs aqui? Deixa eu ver. Quem das irmãs, pode abaixar a mão, quem das irmãs já tiveram vontade de quando chegar no céu dizer uns desaforos para Eva? Tem uma amiga minha que disse assim: a primeira coisa que eu vou fazer é dar 2 tapas na cara de Eva quando eu chegar lá. Falei: se tu fizer isso, tu desce. Ele falou: não, ele falou que quem entrar não sai. Falei: então você nem entra, pobre da Eva. O pecado, irmãs, o pecado não entrou por Eva. Ó, sentiu um glória. Não foi Eva que colocou o pecado no mundo. Ela comeu primeiro, mas ela estava debaixo de engano. Esqueci seu nome, pastor. Matias. Martiniano. Meu Deus, é. Glória a Deus, pastor. Pastor Martiniano. Eva estava debaixo de engano e Deus considerou isso. Você sabe que até na lei brasileira tem distinção entre o crime culposo e o doloso. Qual é o culposo? Foi aquele que foi feito sem intenção de fazer. A pessoa não calculou os riscos e fez. Estava dirigindo, alguém passou na frente do carro, você atropelou, matou a pessoa. É um homicídio. Mas na hora do julgamento vão considerar que você não fez de propósito. Agora o cara que pega o carro, sobe na calçada e atropela um ponto de ônibus, você já percebe dolo, intenção de fazer. A irmã Eva estava debaixo de engano. A Bíblia diz: Eva foi enganada. Tá, tudo bem, foi enganado. Não devia se deixar enganar, mas foi. Sabe qual é o problema desse texto? É que ele diz que Adão não estava enganado. Pense na cena comigo. A irmã Eva está lá e a serpente puxa uma conversa e tal, e come. Aí ela vai e come. Aí vai para o marido dela: amor, 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 olha só, comi, é gostoso. Ele olhou para ela, ó, viu a serpente, e ele não acreditou na conversa da serpente. Ele sabia: se eu comer, eu perco a comunhão com Deus. Esse fruto não vai me dar sabedoria nenhuma. Esse fruto vai me tirar desse jardim. E ele fez de propósito. Ele fez consciente. Se eu sou Deus e vejo Adão fazendo consciente, eu esqueceria dele para sempre. Mas eu acho
É essa bomba que eu vou jogar, depois o pastor resolve aí. Eu acho que Deus olhou para Adão e disse: por que esse cara fez, mesmo sabendo de todas as consequências, para não deixar Rebeca, para não deixar Eva sozinha do lado de fora? Isso está escrito, pastor? Isso não, isso é uma dedução minha. Ele preferiu sair com ela. Deve ter pensado, ela vai ficar como lá fora? Por isso que Deus desistiu de Satanás, mas não desistiu de Adão. Porque Adão entendeu o que poucas pessoas entendem. Oh glória, o que? Dá a sua vida por aquela pessoa que ele ama. E de alguma forma Adão se entendia, se ele realmente conhecia Deus como a gente imagina, ele entendia que Deus arrumaria um jeito de esmagar a cabeça da serpente e da semente da mulher, levantar um que remiria a humanidade. Ele era filho de Deus e ele sabia que tipo de amor Deus tinha. Oremassura candaraia. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Ele diz: vai todo mundo comigo para o céu. Minha casa inteira vai ser salva. Minha família inteira vai morar na presença de Deus. Eu não perco ninguém da minha família. Eu não perco ninguém. Aprenda a guerrear por sua casa. Aprenda a guerrear. Você é o guardião do seu lar. É o seu Éden. Oh glória. Não precisa jogar sal grosso na calçada não. Mas chega lá na calçada na sua casa e diga para Satanás: dessa calçada para dentro você não passa, diabo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estabelece um limite para o diabo. E viva intensamente esse compromisso. Edifique sua casa na rocha. Oh glória. Porque a proposta que Jesus Cristo está dando é que eu escolha que alicerce eu quero para minha família. É o alicerce, que base, que fundamento eu vou escolher para minha família? A areia ou a rocha, a pedra? Por favor, entenda. Jesus disse que tudo que acontece contra a casa do prudente, se você desviar, vai continuar passando o problema do mesmo jeito. Tem gente que sai da igreja porque enfrentou luta aqui dentro, mal sabe que o rei da opressão está lá fora te aguardando. O que foi que bateu contra a casa do prudente? Vamos ler comigo. A chuva, um tsunami dos rios, os rios e os ventos deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela estava alicerçada na rocha. E está escrito assim: porém, não caiu. É a grande diferença que você vê no cristão. O ímpio entra em desespero, bota uma corda no pescoço, tira a própria vida. O cristão, raspando a pele com caco de telha. O diabo esperando ele blasfemar, ele abre a boca dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois da minha carne ser destruída por dentro da minha pele, com os meus próprios olhos, eu vou ver o Senhor, e ninguém vai ver Ele por mim. Oh glória, eu mesmo viverei essa experiência. Por quê? Porque a casa dele está sobre a rocha, e tudo que Satanás faz contra aquela pessoa, não dá em nada. Porque quando o diabo perde a força com ele, ele continua de pé. Um dos versículos mais bonitos da Bíblia é aquele que diz: em tudo isto, oh glória, Jó não pecou. O diabo passou com tudo, veio com caminhão, com trem, jogou um míssil lá, tentou arrebentar a fé de Jó de qualquer jeito, mas a Bíblia termina as suas provações dizendo: em tudo isto Jó não pecou. E eu espero em nome de Jesus, fique de pé comigo, que a sua casa seja vista dessa forma quando esse vendaval chamado vida humana terminar.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus. Em tudo isto,